Domingo, 14 de fevereiro de 2016. O Luiz Antônio Marrega traz uma questão muito interessante num vídeo que eu publiquei, cujo título é: não existe esse papo de fim de rádios AM. Vou deixar o link aqui debaixo do vídeo para que você possa participar também e responder a ele direto. Ele diz o seguinte: sou de 1955, na época era só rádio AM, mas eram boas, depois empobreceu. Havia uma rádio FM, uma única rádio FM, rádio imprensa aqui no Rio de Janeiro. Era uma beleza pura, mas foi extinta. Eu vi e li um artigo na internet sobre pequenos transmissores de AM e era uma página americana. E o Coroa metiu o pau na AM pela pobreza de programação. Ele diz pobreza por causa das igrejas, que diz ele que poluem o espectro. É o seguinte, ele reclamava das igrejas que tomavam conta do dial. Lembro, aí traz o assunto aqui para o Brasil. Lembro que em 1975 eu ligava o rádio na rádio relógio para controlar as horas para ir para a empresa que trabalhava. E em 76 entrou uma igreja na programação. O programa durava 1 minuto. Depois passou a 5 minutos, mas respeitando a informação da hora. Depois o respeito acabou. Isso foi aqui no Rio, imagina nos Estados Unidos. Luiz, o que eu posso dizer, cara, é que quando você fala em religião, religiosidade e fé são duas coisas que estão atreladas à religião. Embora religiosidade e fé não sejam dependentes da religião. Existem pessoas que têm fé, mas não têm religiosidade, não têm religião. O ateu, por exemplo, ele quer provar a inexistência de Deus. Logo, ele acredita na inexistência, enquanto o cristão acredita na existência. Nenhum dos dois consegue provar porra nenhuma, mas a fé continua. Então a fé é algo que liga o ateu no não ateu. Religiosidade é uma coisa que muita gente tem, embora esse montão de gente possa não ter religião. Porque religião necessita de religiosidade, que necessita de fé. Mas religiosidade pode não ser acompanhada de uma religião e a fé da mesma forma. Você entende? Dizer que a religião entrou para detonar, eu não sei se entrou para detonar ou se ela existe mais como um controle responsável sociológico e esse controle foi deturpado. Porque se você tenta entender a religião como um sistema global, você tem quantas religiões no planeta? Tem uma porrada. O que predomina no Brasil, e é o que eu posso falar porque é o que está dentro do meu conhecimento, é a religião católica. A religião católica você tem um padre com uma formação em filosofia, é obrigatório, e depois teologia, são 2 cursos de linguagem. Sim, de linguagem, porque teologia, para ser um curso estrito sensu, para ser um curso reconhecido pelo MEC, não pode ser um curso sobre Deus, é um curso sobre o discurso sobre Deus, logo um curso de linguagem, assim como filosofia, sociologia, assim como diversos outros cursos que você tem disponíveis nas universidades, que são estrito sensu e são cursos de linguagem, tá bom? Você tem uma preparação de um profissional que vai lidar com a fé, mas é claro que existe uma preocupação sociológica de domínio, porque quando você fala em religiosidade e fé, como é algo intrínseco do ser humano, é algo natural do ser humano, embora o ser humano possa nunca saber que existiu um Jesus, ou nunca saber que existiu nada, ou um Cristo, ou nada. Você pega as escritas cuneiformes, as escritas antigas, as primeiras escritas, e pela pictografia nas pedras, pictografia, a linguagem de escrita desenhada nas pedras. E você olha pelas imagens que até os índios de 2.000, 4.000 anos atrás, eles cultuavam os seus deuses. Então, existem valores metafísicos que regem a vida das pessoas. Existem valores morais que foram construídos sob a perspectiva de uma ética é sempre para a polis, para o povo, que é construída abaixo de uma postura moral religiosa, certo? Então você tem um tribunal que te faz jurar em nome de Deus, você tem uma Constituição, os seguintes dizeres: preâmbulo, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida. Pouca gente consegue entender o que está no preâmbulo da Constituição, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, queridos, não existe um Estado ateu, existe um Estado laico. O Estado laico não é ateu. Laicismo, ele entende como algo que respeita todas as religiões, está na lei. Agora, o Estado não é ateu, o Estado é cristão. Então é muito difícil você encontrar algo que corrobore com essa postura do discurso do ateísmo, porque a gente não tem essa opção. Porque em nosso país, a verdade ela é uma questão numérica. Então, sendo a verdade uma questão numérica, numérica no sentido de decidir, tomar as decisões mais importantes do país, pessoas que sabem lidar com a religião, com a religiosidade, com a fé, só crescem nesse país. Aqui e em qualquer outro lugar. Inclusive nos Estados Unidos. Lá existem vários evangélicos que são eleitos e fazem parte do governo, da base governista. Assim como aqui no Brasil. E tem como você querer ignorar isso ou ter medo disso? Não. A partir do momento em que as pessoas que não aceitam isso se juntarem da mesma forma para poder eleger pessoas que as representem, acho que ela vai ser igual. Enquanto os agnósticos e ateus ficarem nesse mimimi constante, achando, pensando erroneamente que o religioso ele é ignorante, ele é burro, ele é anencéfalo, eles vão sempre se lascar, porque não é não. Conheço muito juiz que é muito religioso, que vai na igreja, que dá o seu dízimo, e juiz, porra, eu queria muito ter um salário de um juiz, tá? É por base de 27 mil reais. Não existem pessoas anencéfalas, burras, ignorantes por serem religiosas. Existem pessoas. E algumas pessoas são realmente burras, outras não. Você não pode colocar todas no mesmo pacote. E as pessoas mais astutas, elas conseguem sim eleger os seus candidatos. E até algumas pessoas que não são evangélicas, não são religiosas, estão cagando para a fé, estão cagando para a religiosidade, entram para a igreja, são pastores, se formam em teologia para serem pastores, justamente por ter noção de como é a linguagem para com o povo. Sabem o quanto isso é importante e sabem muito bem como eles vão trabalhar com isso, e é isso que eles querem mesmo. O que a gente pode fazer no regime democrático é preparar as pessoas para responder de forma eleitoral também, e que nos representem de uma forma contrária, ou não. Deixa do jeito que está, continue com o mimimi. Então, se eu não fosse religioso, como que eu iria proceder? Eu ia procurar um representante que pudesse falar por mim, que pudesse mostrar outras opções, além dessa questão da religião, da religiosidade, questão da fé, para poder ocupar espaços públicos para que essas coisas possam ser alteradas. E eu vou lutar por unhas e dentes para poder eleger essa pessoa. Porque é assim que os religiosos fazem. Eles lutam para poder eleger aqueles que são afins. Então não adianta a gente ficar nesse discurso, porque não vai chegar a lugar nenhum. A questão, ela extrapola justamente a linguagem e parte para o campo da ação. Tá bom? Um abraço para você, seu Luiz. Eu espero que o senhor possa participar com a gente mais vezes. Tá ok? Um abraço. Get low when the whistle go.